O Conexão Rural está nesta sexta-feira aqui na Faculdade de Agronomia da URGS, em Porto Alegre. Aqui hoje está sendo realizado o evento Pecuária 2023, Crise ou Oportunidade. Painelistas, especialistas do ramo, tanto da produção quanto da indústria, trazem aqui as suas visões sobre como vamos entrar nesse ano novo e como se dará esse ano pecuário 2023. Entre uma palestra e outra, eu falei com o presidente do Sindicato da Indústria da Carne do Rio Grande do Sul, falei também com o coordenador do Nespro, Júlio Barcelos, e falei com o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. Essas duas entidades que são as responsáveis por esse encontro que reuniu um grande número, principalmente de produtores, aqui em Porto Alegre. Vamos então às entrevistas que fiz com eles. Eu acho que antes de a gente fazer um balanço da pecuária em si de 2022, vamos fazer um balanço das ações do Instituto, que não foram poucas, né, amigo? A gente começou esse ano se desafiando em questões de trazer mais conhecimento, mais informações para os nossos associados. Fizemos mais de 14 lives técnicas, eminentemente técnicas. Fizemos eventos presenciais e, ao mesmo tempo, a gente começou a trazer alguns diálogos para a cadeia que antes eram melindrosos, como a questão da sustentabilidade. Participamos, então, do Universo Pecuária falando sobre sustentabilidade, onde ganhar dinheiro. Sustentabilidade não é com cifrão, não apenas num viés altruísta, como a maioria das vezes acontece. Também falamos sobre despertamos a questão da primeira fórum da cadeia da carne. Isso não existia, essa integração entre frigorífico, produtores e varejos, e procuramos sim estabelecer isso e criar uma comissão, um grupo de trabalho, que bem verdade se reuniu uma vez, e aí os nossos afazeres profissionais acabaram nos afundando e a gente não conseguiu fazer a segunda reunião. Muito difícil quando a gente trabalha numa associação sem fins lucrativos, conciliar de uma forma harmônica. A gente sempre vai dar atenção maior àquilo que nos dá o nosso sustento, mas é uma coisa que a gente pretende evoluir para o ano de 2023, voltar com as reuniões do grupo de trabalho. Afinal de contas, a gente não vai conseguir caminhar sozinho. Como pecuarista, a gente vai precisar dos frigoríficos e a gente vai precisar sim do varejo para poder fazer a nossa carne valer mais. E uma entidade também que, vale frisar, não tem uma fonte de renda, pelos associados, pelos criadores, né? A gente tem um valor de anuidade, que é um valor baixo, são R$50 por mês, que servem para manter coisas básicas da instituição, como uma contabilidade, uma assessoria de imprensa, uma assessoria de mídias sociais. Ponto. Nenhum valor é gasto com manutenção dos próprios membros da direção. A gente, não, inclusive, paga do próprio bolso deslocamentos para as outras cidades. Então, é muito complicado se manter nesse equilíbrio, como eu falei, quando a gente precisa, sim, também, inclusive, para poder representar a instituição, tirar do próprio bolso. Mas é uma coisa que faz parte, a gente começou e sabia que seria assim, e por isso que os caixas da associação eles estão muito bem, obrigado, e eu acho que o ano que vem a gente vai conseguir fazer vários outros eventos também, aproveitando dessa anuidade, que é toda, essa anuidade devolvida toda para a instituição. Sobre a pecuária em si, depois de 2020 tudo mudou, agora começa a voltar uma normalidade, né? O que dá para avaliar desse ano que está fechando e desse que começa? Eu acabei a minha fala falando que, na minha visão, é uma perspectiva pessimista, né? Eu acho que o pessimista é o maior vagabundo que existe, porque é muito fácil tu ser pessimista. Mas, com base nos dados que a gente tem, não tem como dizer para os nossos pecuaristas que o ano de 2023 será excelente, será melhor, será igual ao ano de 2020, que nem o ano de 2021, porque não vai ser. Não vai ser porque hoje nós somos o 8º estado em termos de rebanho. Nós temos mais ou menos 11 milhões de cabeças. A gente perde inclusive para a Bahia, vocês acreditam nisso? Então a nossa carne, quando compete com a carne commodity, ela perde, nós não temos. O nosso custo é muito mais alto do que os outros estados, a gente não tem usinas de biodiesel, a gente não consegue fazer confinamento, os valores não fecham. A gente foi impactado pela guerra, a gente foi impactado por essa onda de Covid China que fechou, a gente não conseguiu exportar. É um dado que a gente traz, 2021 a inflação foi de 17%, o preço do boi subiu 9%,
2022 a inflação é de 6% e o preço do boi caiu 17%. A perspectiva de inflação para o ano que vem é 4,63%, dados do IBGE para setembro. Se subir 4,63%, não recompõe o que a gente perdeu no ano passado. Então, assim, não há um cenário de uma melhoria exponencial. A gente sabe que os preços vão se manter estáveis, talvez subindo 5% numa visão muito otimista, mas é o ciclo de pecuária que a gente enfrenta. Então, aperta o cinto, segura um pouco os investimentos, e essa é a vantagem da pecuária perante a lavoura, perante a agricultura. Não é um jogo de tudo ou nada. Tu segura e tu diminui o teu lucro, mas dificilmente tu vai realizar perda, salvo aqueles que usam do confinamento. E esses vão realizar perda e significativo. Parabéns pelas ações, um feliz 2023 e o Conexão Rural sempre à disposição dos amigos. Muito feliz de falar com vocês. De verdade, o Conexão Rural esteve desde o início com a gente. Então, se a gente tem que dar atenção e tem que dar um carinho, é a vocês, porque foram vocês que apostaram em nós e vocês são um canhão de comunicação. Quando a gente consegue chegar na ponta, nos associados ou nos pecuaristas, é porque tem uma boa rede de publicidade, de rádio, de propaganda, podendo fazer esse trabalho. E através da Conexão Rural a gente chega muito forte no nosso pecuarista. Muito obrigado, Alex. Saiba que a gente tem esse reconhecimento, esse carinho por ti. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, um abraço. Bom 2023 para todos. Nos faça uma avaliação desse ano, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós tivemos um 2020 bem diferente para a pecuária do Brasil, onde novos conceitos foram introduzidos, a normalidade volta para o mundo e volta para a pecuária também. O que dá para dizer desse ano e qual é a projeção já para o ano que vem? Olha, Alex, como tu falaste mesmo, 2020 foi um ano excepcional, tanto para a pecuária quanto para a indústria frigorífica. 2021 começou a voltar para os patamares lá de 2018, 2019. E 2022, até meados do mês 7, foi uma coisa horrível. Baixo consumo, rentabilidade muito ruim, muita carne de fora chegando aqui no estado, então inviabilizou o negócio, tanto para o produtor quanto para a indústria. Já no segundo semestre as coisas começaram a movimentar um pouquinho mais, melhorou o consumo, os abates também retomou alguma coisa. E a gente acredita aí que 2023, eu acho que diante desses desafios todos, a gente começa a se reinventar e buscar coisas novas. A gente prefere ficar muito com o pé no chão, né? Ser otimista, mas com os pés no chão. Mas a gente sempre acredita que 2023 ele precisa ser melhor que 2022, porque se ele for pior, não vai haver sobrevivência de todos os elos da cadeia ligados à carne bovina, né? O consumo tem a Ásia como fator, pode-se dizer, determinante, mas tem o consumo interno. O país que vem também de um momento complicado, troca de governo, crise, uma situação bem difícil para muitas famílias, né? Como é que está essa relação, que é o cliente, né? Seja o importador, seja o mercado doméstico? Esse advento China trouxe um grande prejuízo, né? Tanto aqui para o Rio Grande do Sul, muito mais aí para o centro-oeste e sudeste do Brasil, onde eles estavam muito focados na exportação para a China. E isso fez com que inundasse um pouco de carne aqui, de outros estados aqui no estado. Carne com preços muito mais baratos e a população, pelo baixo poder aquisitivo, acaba optando por comprar carnes mais baratas. Eu acho que o grande desafio da indústria, né, do Rio Grande do Sul é fazer a abertura de venda da nossa carne, tanto para outras unidades da federação quanto de exportação, mas não de carne brasileira, e sim de carne gaúcha. Nós precisamos, junto aos órgãos regulamentadores, buscar esse diferencial da nossa carne, porque como nós não somos competitivos com preço, o nosso produto, a nossa produção tem um custo mais alto. Isso acaba inviabilizando essa concorrência. Porque quando nós vamos vender carne do Rio Grande do Sul para exportação, o importador lá diz que está comprando carne brasileira. E aí nós não conseguimos efetivar a venda, porque a diferença ela é muito grande. A relação frigoríficos, produtores, sempre foi de altos e baixos, né? Parece que é um momento de estabilidade. Olha, Alex, a gente vê hoje assim que a dor ensina a gemer.
nenhuma das pontas dos elos estão satisfeitos com seus resultados. E é tempo de buscar uma unidade para que a cadeia ela sobreviva. Então é um momento assim que a gente tem procurado unir os elos da cadeia em prol de um melhor resultado para ambas as partes, né? É um desafio, é uma dificuldade, porque a relação ela nunca foi boa, mas a gente acredita aí que as crises vão ensinar a gente a mudar alguns conceitos. Muito obrigado, bom 23. Obrigado, viu, para você também. Falo com o coordenador do Unespo, o professor Júlio Barcelos, nesse evento aqui que discute a pecuária já para o ano que vem, né, Júlio? Mas eu gostaria também que o senhor fizesse para mim um balanço desse ano pecuário 2022 e essas projeções para 2023. Bem, este ano de 2022, ele nos últimos 5 anos foi em que nós vimos os preços pagos pelo boi gordo sofrerem uma queda bastante significativa. Isso já era esperado em virtude de que a pecuária gaúcha está cada vez menos competitiva. Nós já vemos alertando para isso, nosso rebanho diminuiu, a nossa produtividade é baixa e o preço pago pelo boi, ele é balizado pelo Brasil como um todo, porque de outros estados pode entrar boi vivo no Rio Grande do Sul, assim como carne. Então o preço é estabelecido pela entrada de carne de outros estados. Como os outros estados conseguem vender um boi mais barato, acaba repercutindo no nosso mercado interno e o pecuarista encontrou, principalmente no segundo semestre, algumas dificuldades, que é natural em negócios com uma indústria a céu aberto, onde muitas variáveis não se tem controle. Mas isto também sinaliza a necessidade de algumas ações mais estruturais. Uma rediscussão da própria estrutura da cadeia produtiva, uma discussão da entrada de carne de outros estados, até quando isto pode ser aceitável na economia gaúcha, e também criar mecanismos de melhoria da produtividade, com mais tecnologia, intensificação da pecuária, está aí toda essa expansão agrícola, trazendo benefícios pela integração ao produtor. Este evento de hoje procura fazer essa retrospectiva, valorizar muito a qualidade da informação para uma tomada da decisão mais assertiva, e nós olhamos o 2023 sempre com aquela visão otimista, mas um otimismo que se concretiza quando todos fazem a sua tarefa de casa. Não cabe ao pecuarista ficar esperando, adivinhando que vai chover, reclamando que o preço está baixo. Ele precisa olhar para dentro da sua porteira, atacar os seus problemas que são estruturais muitas vezes. Estamos reclamando de uma seca e não faz 10 meses que saímos da seca do verão de 22. E como seguimos discutindo o mesmo ponto? Quais foram as estratégias para minimizar esses efeitos? Então eu sou muito otimista, acho que hoje vamos fazer alguns apontamentos onde o pecuarista, com muito critério, com a sua experiência, uma vez utilizando parte disso, pode começar a recuperar a competitividade da pecuária gaúcha. Muito obrigado, Júlio. Obrigado a todos e um ótimo 2023. Qual é a sua experiência? Não desistir. Sua maior habilidade? Evoluir sempre. E como você se vê daqui a alguns anos? Com um diploma na mão e realizada. A Uniaselv tem o EAD que é a sua cara. Um tutor exclusivo por turma, mensalidades acessíveis e nota máxima no MEC. O EAD para quem sonha em chegar lá. Inscreva-se e comece hoje mesmo. Uniaselv é EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Uniaselv.